dou um clique, então já conseguimos criar o outro retângulo que é necessário para este nosso exemplo. E a outra coisa que vamos fazer agora é criar esse círculo aqui e adicionar uma outra imagem dentro desse círculo, que também é bastante simples de se fazer. Eu vou centralizar esse retângulo. É só vir aqui com essa camada selecionada, chegar, dar um clique e a ferramenta mover já estará habilitada e vou arrastar para baixo e vai perceber que saiu essas linhas. Então isso me indica que o meu retângulo já está centralizado, já está completamente centralizado a estas dimensões. E novamente venho nesta ferramenta retângulo, venho aqui e vais perceber que aqui embaixo tem um pontinho, né? Esse pontinho aqui me possibilita, se eu for dar um clique com a tecla direita do meu mouse, vais perceber que ele vai abrir um submenu, onde tem a ferramenta retângulo, que é essa ferramenta que estamos a usar. Temos a ferramenta retângulo arredondado, mas essa aqui é a versão 2020, mas a de 2021 acredito que não tenha essa opção ferramenta retângulo arredondada. Temos a ferramenta Eclipse, que é a ferramenta que nós vamos usar agora, né? A ferramenta Eclipse, deixa eu desabilitar aqui. A ferramenta Eclipse, ela te permite criar esses círculos, né? É através dessa ferramenta Eclipse que nós conseguimos criar círculos, né? Tá a ver? Conforme veja, temos aqui uma Eclipse, mas para ter esse resultado aqui é sempre necessário pressionar a tecla Shift, né? Para criar um círculo exato. Se eu for alargar a tecla Shift, eu consigo criar uma Eclipse tipo não arredondada, né? Eu consigo meio que escolher como é que eu quero que isso fique. Por vezes fica estranho, né? Posso deixar assim, posso deixar como se fosse um ovo, né? Isso aí vai depender daquilo que tu queres fazer, mas se queres que saia bem, é só dar um clique no Shift. O mesmo acontece também com a ferramenta retângulo. Se tu queres criar um quadrado, vem aqui na ferramenta retângulo, é só pressionar o Shift e vais perceber que está a ser um quadrado. Mas se eu for alargar o Shift, vais perceber que aí eu posso alterar a altura, a largura e a largura dele, tipo, de uma forma mais dinâmica. Ok? Então, vou habilitar aquela camada do retângulo e venho aqui, dou um clique e vou dar um clique aqui na Eclipse e venho aqui. Dou um clique na minha tela e começo a criar a Eclipse. Não, vou deixar com esse tamanho aqui, que é de 279 por 279, né? Tanto a largura, tanto a altura são os mesmos. Ok? Soltei, mas vais perceber que ela acaba fazendo uma união entre esse retângulo, porque não criou uma camada separada, não está tudo junto. Então, para evitar esse tipo de coisa, isso foi mesmo proposital, só para tu saberes, eu venho aqui e crio uma camada aqui, para se eu quiser criar uma camada vazia, então eu só vir aqui nesse botão aqui de baixo e dar um clique onde eu consigo criar uma nova camada. Então, depois disso, venho novamente para essa ferramenta Eclipse, vou dar um clique aqui, né? Vou aumentar o tamanho. Esse tamanho aqui para mim tá bom. Vais perceber que aqui nessa camada vazia nós conseguimos criar a Eclipse somente, né? E depois disso vamos nas amostras, vamos alterar a cor para o branco e já está feito. E a outra coisa que nós vamos fazer aqui é adicionar a imagem. Para adicionar a imagem, eu vou utilizar o segundo método que mostrei, colocar incorporado. Esse aqui é o método mais demorado, mas enfim. Então vem aqui, tenho o logo. Eu vou partilhar todo esse material que eu estou a usar aqui, eu vou partilhar consigo. Então, vais perceber. Então temos aqui a imagem adicionada aqui com esse logotipo aqui. E o tamanho até que já está um pouquinho ajustado. Yeah, para não termos que ajustar muito quando formos já inserir dentro da nossa Eclipse. Bom, ah, vais perceber uma das primeiras coisas que vão nos permitir adicionar essa imagem dentro desse círculo. E o mesmo vai funcionar para outras coisas que tu queres fazer. Digamos que eu quero adicionar essa imagem dentro de esse retângulo que nós criamos.
Então, essa camada logo tem que estar acima dessa camada retângulo. Tem que estar acima dessa camada. E para esse eclipse, essa camada aqui logo não tem que estar abaixo, tem que estar acima dessa camada aqui eclipse. É uma das coisas que tens que prestar muita atenção em primeiro lugar, né? Então eu vou passar essa camada logotipo para cima da minha camada eclipse, né? E se estiver em cima da minha camada de Eclipse, eu vou dar um clique na segunda tecla na tecla direita do meu mouse, né? E vou procurar pela opção criar máscara de corte. Quando eu dou um clique aqui no criar máscara de corte, ele vai fazer o que? Vai inserir esse logotipo dentro dessa forma aqui que nós criamos, que é a nossa Eclipse, né? Ele já está ali adicionado. Eu consigo também selecionar essa camada e consigo mover esse elemento que está aqui dentro ou dar um Ctrl T, né? Se eu for a dar um Ctrl T, vão aparecer essas setas aqui de direção. Eu posso vir em um dos pontos, dar um clique e posso arrastar, né? E ver, vais perceber que ele vai aumentar o tamanho. Mas se eu quiser aumentar o tamanho de forma uniforme, eu tenho que pressionar a tecla Alt, que me permite aumentar e diminuir o tamanho de forma uniforme. Então, nós já estamos a usar os atalhos. Então, é muito bom conhecer os atalhos, porque isso vai facilitar muito a tua vida. Como também, se quiseres mover isso aqui, podes dar um clique com o teu mouse e utilizar as setas de direção, né? Que podes arrastar para cima, podes também arrastar para baixo. Isso é do teclado, mas ele acaba sendo bastante lento. Mas isso vai te ajudar se quiseres fazer algo mais preciso. E já está, já conseguimos adicionar a nossa imagem dentro de Eclipse. Digamos agora que eu quero adicionar a minha imagem dentro de uma imagem qualquer dentro desse retângulo. Vou fazer o mesmo processo. Colocar incorporado. Tenho, digamos, essa imagem aqui que vamos usar no outro exemplo. Ok, habilitei. Então, uma das primeiras coisas é que essa minha imagem tem que estar acima da camada do retângulo. E é o que está aqui, está acima da camada de retângulo. Então, venho nessa camada aqui da imagem do jardineiro, dou um clique com a tecla direita do mouse e vou procurar pela opção criar máscara do corpo. Dependendo da versão, essa opção aqui pode estar embaixo ou pode estar em cima. Então, criar máscara de corte e vais perceber que já conseguimos adicionar a imagem dentro dessa forma aqui. E com essa camada selecionada, com o mouse, né, estarei a usar a ferramenta mover, então consigo posicionar melhor esse meu objeto, como também consigo aumentar o tamanho dele ou diminuir, só dar um Ctrl T e vão aparecer esses pequenos pontos e vindo neste ponto aqui, com a tecla Alt pressionada, eu consigo aumentar o tamanho, como também consigo diminuir o tamanho dele. Isso vai depender daquilo que eu quero fazer. Mas nosso foco para esse exemplo não é isso. Então, vou dar um clique aqui para estar desabilitada. E uma outra ferramenta aqui que eu vou te mostrar, essa ferramenta polígono, né? A ferramenta polígono, como o nome já diz, ele cria um polígono, né? Então, eu já habilitei, porque ela aqui tem quatro lados, né? E tu podes criar mais que um lado, mais que quatro lados, cinco lados, oito lados. Então, isso vai depender daquilo que tu queres. É um polígono. Então, o mínimo que tu podes, de lados que tu podes criar são três. Então, já tenho aqui a ferramenta selecionada. Venho aqui, dou um clique e vais perceber que ele já nos criou um polígono com essa cor aqui. Posso arrastar também. Vou mudar a cor para, digamos, amarelo que se encontra nas nossas amostras. E se eu quiser aumentar os lados, né, é simples. É só dar ok. Então, é só dar um clique na tecla U que ele vai te abrir esse menu aqui dinâmico que sempre está lá. E eu consigo mudar o número de lados aqui, né? Posso vir dar um clique no 6. No 6. Não, 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 não. Ele não mudou. Não mudou. Eu sei por que que não mudou. Não mudou por quê? Porque ele
quero que tu coloque o número dos lados, né? E depois, antes de fazer a criação. Então, tenho que selecionar, colocar o número de lados que eu vou querer aqui. Se forem 8, colocar 8 ali e vir aqui fazer a criação. E vais perceber que ele agora criou-me o polígono com 8 lados iguais. Então, por isso que não aceitou e nem abriu todas aquelas pré-definições na barra de propriedades. Isso porque a versão 2020 é um pouquinho limitada, mas faria a instalação de 2021. Isso porque teve um pequeno problema, então tive que desinstalar. A outra coisa que vou te mostrar agora é utilizar a ferramenta linha, também é uma ferramenta muito simples. Ela é usada para criar linhas, o nome já diz tudo. Se tu queres criar linha, aqui tem uma linha criada, é só vir aqui e utilizar essa ferramenta. Então, vais perceber que dentro daquela ferramenta retângulo, temos a ferramenta retângulo, retângulo arredondado, eclipse, polígono, linha e ferramenta forma personalizada, que não vamos falar dela agora, né? Então vou desabilitar aqui. Então já temos esse retângulo criado, ok? E o nosso objetivo agora vamos adicionar o texto. Então vou te mostrar agora como é que tu podes utilizar a ferramenta texto. O seu atalho é a tecla T e vais perceber que a nossa ferramenta texto já foi habilitada, né? E depois de estar habilitada, eu venho aqui e dou um clique apareceu isso aqui e não está visível no texto, isso porque o texto está muito pequeno, né? Só para ver o seu tamanho 6. Então vou habilitar aqui e dar um Ctrl T, né? Ctrl T, vão aparecer aqueles pontinhos ali, como sempre. Eu venho em um dos pontinhos, vou pressionar a tecla Alt, que é para eu aumentar o tamanho de forma uniforme. Se eu for alargar a tecla Alt, isso pode me possibilitar, tipo, eu não conseguir aumentar ou diminuir o tamanho de forma uniforme. Bom, mas aqui nós já adicionamos o texto e tem algumas propriedades que nós podemos aplicar para o nosso próprio texto. Isso é o nome da própria fonte, o estilo, o tamanho, a cor da fonte, e também posso adicionar alguns estilos na minha fonte. Então tudo isso é possível, né? É possível fazer cá. Então uma das coisas que nós vamos fazer, temos esse menu dinâmico que me permite aqui mudar. Se eu for dar um clique aqui nessa seta virada para baixo, então essa tela vai aparecer, vai abrir uma tela onde terá uma lista enorme de nomes de fontes, né, que estão disponíveis no meu computador. Tem Montserrat, temos o Bluter, temos o Barlon, temos Inter, temos o Fake, né? E a fonte que eu vou usar aqui é o Inter, né? É uma das fontes que nós vamos usar aqui. E nessa fonte eu tenho vários estilos. O estilo eu venho aqui, onde temos o regular, dou um clique e vais perceber que ele vai te abrir vários estilos. Isso por vezes tem algumas fontes que tu baixas e parece que depois faz a instalação de muita coisa. Isso são estilos que estás a instalar no teu computador. Então temos o Extra Light, vais perceber que a nossa fonte vai ficar fina. Temos aqui o regular, vais perceber que ficou um pouquinho grosso. Temos aqui o Bold, deixa, ficou grosso já, que é aquilo que conhecemos, que usamos no Word. Temos o Black, né? E vais perceber como é que ficou também. Então, esses são os vários estilos que se encontram nessa fonte, mas eu posso mudar a fonte também para Fake, né? Mudei para Fake, né? E venho aqui e vais perceber que não tem nenhum estilo. Isso porque essa fonte aqui apenas tem um estilo somente. Então, volto novamente para o Inter. Eu vou manter o regular. Então, se eu quiser diminuir o tamanho dele, é só vir aqui no tamanho. Tem alguns tamanhos aqui que ele já te dá, tipo por default. Eu talvez possa escolher o 72 e vais perceber como é que ficou. Também posso alinhar ele à esquerda, ao centro, à direita. Isso vai depender daquilo que tu queres fazer. E também posso fazer a alteração da cor. Dou um clique aqui, ele vai me abrir essa janela. Essa janela é o seletor de cores, onde eu posso escolher qual é a cor que eu quero usar. É só vir aqui nesse quadrado, então, e vir para um dos chegar, só chegar a dar um clique e tu vais perceber que tu consegues ter essa referência aqui
ele também te dá os valores, te dá o código dessa cor, né? Eu posso mudar aqui somente para cores web, que muda a apresentação, e eu gosto mais desse aqui. Como também posso vir para essa barra, onde temos as cores, né? Posso dar um clique neste vermelho, né? E escolher a tonalidade de vermelho que eu quero usar e vais perceber que também no texto está a mudar. Posso vir aqui no azul, começar a dar cliques e vais perceber que está a haver uma alteração. Posso vir no verde, só dar uns cliques e vais perceber que também está a haver alteração. Então vou dar aqui, vou usar o branco agora, venho aqui no branco, dou um OK. Consegui fazer a alteração da cor, mas também temos essa outra parte, né, que é na paleta das propriedades, onde aqui já sabemos para que serve. Temos o nome, temos o estilo, temos aqui o tamanho, consegue mudar o tamanho. Aqui consegues ajustar ou definir um espaçamento entre as entrelinhas, ou seja, um espaçamento entre as linhas, né, do teu texto. E aqui nesse VA, tu consegues definir o espaçamento entre as palavras, né? E aqui temos a parte da cor, onde tu consegues alterar a cor do teu texto, já vimos isso. E temos a parte do parágrafo, onde tu consegues alinhar à direita, consegues alinhar ao centro, consegues alinhar isso à direita, né? Aqui à esquerda. E também consegues colocar, justificar à direita, ao centro, justificar à esquerda e justificar, tipo, colocar tipo justificado, né? São algumas opções que também são proporcionadas lá no Word. Então, aqui nas opções de texto, eu consigo deixar minha letra, meu texto totalmente maiúsculo, conforme consegues ver. Aqui temos o maiúsculo. Aqui, se eu for dar um clique nesta opção, eu consigo deixar apenas tipo a inicial de cada palavra maiúscula. Se eu for a dar um clique aqui, isso digamos que eu quero criar um ao quadrado, dois ao quadrado. Então é através dessa opção que eu vou fazer isso. Essa aula pode estar a ser um pouquinho cansativa, isso porque eu quero te mostrar passo a passo o que cada coisa faz, mas as próximas aulas já vão ser mais rápidas porque eu já sei que você já conhece as ferramentas. Então, vou desabilitar, desabilito. Então aqui é o inverso. Se eu querer colocar uma linha por baixo, aqui temos essa opção. Se eu quiser colocar ao centro, temos cá essa opção. E as restantes opções nem vou te mostrar porque eu sei que não vais utilizar. Eu em particular não tenho usado. Então, epa. Epa. Então, para aquilo que nós queremos, queremos o texto bem simples. Então, eu vou arrastei o meu texto, né, com a ferramenta mover, e vou escrever essa informação que temos aqui. Soluções inteligentes para o seu agronegócio, né? Habilitei, desabilitei. Então aqui pressionei a tecla T que vai, depois quando eu passo por cima vai aparecer esse ponteiro, dou um clique, vou dar um Ctrl A que é para selecionar todo o texto e depois vou pressionar a tecla T para apagar o texto, né? Apaguei o texto, então aqui vou escrever soluções inteligentes, né? Deixa eu ver aqui, né? Não é aqui que eu queria. Mas o que é soluções inteligentes para o seu agronegócio. Ok, deixa eu dar um. Então, eu posso dar uma quebra de linha, é só vir para uma das partes, talvez aqui dar um clique e dar um enter, né? Eu consigo fazer a quebra de linha. Então, eu quero centralizar toda essa informação, vou dar um Ctrl A e depois venho aqui e coloco o texto centralizado ao meio, né? Depois disso, eu vou ajustar. Eu quero diminuir esse espaçamento entre as entrelinhas, o espaçamento entre as linhas. Então, eu venho aqui no caractere, dou um clique aqui. Posso dar um clique no auto, que é o normal, né? É o normal. Como também posso dizer que eu não quero que seja 9. Vais perceber que parece que o texto ficou sobreposto, né? Isso porque o valor acaba sendo é menor. Como também posso vir aqui e definir o 14, né? Vais perceber que não vi muita alteração.
Posso ver aqui, definir como 30, né? Deixa eu colocar 48 aqui. Não, 60. Yeah, 60 até que fica bom, mas deixa eu pôr 60, 70 para eu ter um bom espaçamento. Então, tenho ali os 70. E outra coisa que eu vou fazer é reduzir o tamanho disso. Vou dar um Ctrl T e venho para um dos pontos, pressiono a tecla Alt e vou reduzir o tamanho dele, né? Vou deixar assim. Tá bonito, né? E depois eu posso arrastar, né? Arrastar com a ferramenta mover e vais perceber que apareceu essa linha aí. Isso quer dizer que está centralizado. Quando ao eixo do EY, ele se encontra centralizado. Se eu quero verificar quando o eixo do X, é só arrastar mais um pouquinho para baixo, vai aparecer essa linha aí de baixo e vais perceber que se encontra também centralizado. Mas eu só quero centralizar no eixo de Y. Então vou deixar assim. E a outra coisa que eu vou fazer aqui, o que é, volto para a minha referência, é criar esse botão. Ok? Então venho aqui, até vou baixar esse aqui, vou baixar, já vou baixar e vou selecionar essas duas camadas. Selecionei a camada de logo e quero selecionar a camada de Eclipse, já mostrei como fazer isso. E vou dar um Ctrl T para aumentar o tamanho tanto da imagem, tanto desse logotipo, tanto de Eclipse. Então venho para um dos pontos, pressiono a tecla Alt e consigo aumentar o tamanho. Eu vou descer ele aqui, eu vou descer um pouquinho, e é só para talvez estar um pouquinho centralizado no centro, ok? Venho aqui, vou baixar também um pouco. Só selecionar a camada, estou a usar essa tecla de direção virada para baixo. Depois disso, eu venho novamente para a ferramenta retângulo. Ferramenta retângulo, porque agora queremos colocar o seguinte: eleva a sua produtividade. Ferramenta retângulo, venho fazer isso aqui, dou um clique aqui, já, um retângulo assim. E vamos mudar a cor já assim quando nós já mostra, dou um clique aqui, vai aparecer aquele tom de verde e aqui eu vou definir um valor de 20 para bordas e vais perceber que ele só adicionou uma borda aqui nesse canto. Então faça um Ctrl Z e habilita essa opção para adicionar o mesmo valor para todos, né? Ok. Então ah, vais perceber que as bordas acabaram ficando bem arredondadas. E depois disso, vou utilizar novamente a ferramenta texto. Vem aqui, dou um clique. Ficou muito menor. Posso vir aqui, talvez aumentar o tamanho para 14, né? 14 ainda está muito menor. Vou aumentar para 30. Ok, 30 tá bom. Mas não está visível, isso porque a cor tá no verde. Então vou dar um clique aqui com essa camada aqui de texto selecionada. Ok, Ctrl A, aquela tecla para apagar o texto, eleve a sua produtividade. Eleva a sua produtividade, né? E depois vou fazer o quê? Vou centralizar isso. Aumentei o tamanho dele e agora estou a usar essas teclas de direção para garantir que isso está no centro. Então já novamente utilizamos a ferramenta retângulo, utilizamos a ferramenta texto e já conseguimos ter um bom resultado daquilo que nós queremos, né? Já está aqui, embora as bordas aqui estão totalmente diferentes. Agora nós queremos adicionar esta linha aqui, né? Vamos criar um outro retângulo onde vamos remover o preenchimento. Também simples, ferramenta retângulo, né? Eu vou determinar a área que eu quero que o retângulo esteja, né? Digamos já, que eu quero que esteja assim, já pode ser assim. E depois disso, venho aqui, posso vir aqui nas propriedades, dou um clique e vou remover o fundo dele. E venho aqui na transparência, dou um clique e vou colocar a cor branca. E o tamanho, posso colocar 2, só para estar bem visível. Posso por 2. E também vou colocar aquelas bordas no canto. Então, talvez posso colocar um valor de 50. E vais perceber que já conseguimos adicionar as bordas arredondadas, né? Nos cantos, já conseguimos adicionar essas bordas. Vamos dar um Ctrl T, né? E arrastar isso aqui para baixo
só para estar centralizado. Então, vais perceber que agora já está totalmente centralizado. A outra coisa que eu vou fazer aqui, eu quero agrupar toda essa informação. Qual informação? Esse logotipo, soluções, esse botão. Então, venho aqui no Eleva Sua Produtividade e venho até esta camada aqui do retângulo, né? Que é este retângulo aqui. Selecionei, né? Eu já mostrei como fazer isso. É só vir aqui na primeira camada e pressionar a tecla Shift e vir aqui na última camada que ele vai selecionar todos ao mesmo tempo. E depois vir aqui neste ícone aqui que é usado para fazer agrupamento, que é aquela questão de criar pastas, que também pode explicar. Dou aqui um clique, ele já criou o agrupamento. Eu também posso pressionar Ctrl T e eu consigo selecionar tudo isso que está dentro desse grupo. Consigo selecionar e vou arrastar um pouquinho ele para baixo, né? Arrasto ele para baixo, já arrasto ele para baixo. E agora o que eu quero fazer é adicionar as informações de contato, né? E eu já tenho aqui o ícone de WhatsApp. Como vou adicionar? É só vir no arquivo, colocar incorporado. Hum, vou partilhar isso com a pasta. Venho na Pictures, ícones. Tenho aqui o ícone de WhatsApp. Ele já foi adicionado. Ok? Vais perceber que está na cor preta. Então, vou vir para um desses pontos, pressionar a tecla Alt para reduzir o tamanho dele. Reduz o tamanho dele, vou deixar aqui. Outra coisa que eu quero fazer agora, digamos que eu quero colocar o contato e o tamanho da fonte tem que ser essa aqui, né? Então, eu posso fazer o seguinte, venho aqui no eleva sua produtividade, vais perceber que ela abriu a camada, dou um clique aqui e pressiono a tecla Alt, né? Com essa camada selecionada. Pressiono a tecla Alt e arrasto. O que que ele faz? Ele acaba duplicando, né? Como também posso fazer o seguinte, vir aqui nessa camada eleva sua produtividade, dar um clique na tecla Ctrl J, né? E ele vai fazer o quê? Ele duplicou aquela camada. Então já posso dar um Ctrl T e arrastar essa camada aqui com a ferramenta mover e vais perceber que já temos duas camadas, texto, com aquela informação eleva a sua produtividade. Então aqui eu vou colocar o meu contato, é 846443431, né? Então já temos como é que eu posso duplicar. Vem aqui, adiciono o prefixo, é mais 258. Então depois disso, eu venho aqui, posiciono bem com o meu ícone. E como é que eu posso fazer a troca, né, da cor desse ícone de preto para o branco? É também simples. Tu vens para estes ícones que se encontram aqui embaixo, nem cada ícone tem sua funcionalidade. Existe esse ícone que serve para adicionar um estilo de camada. E mais a fundo eu vou te mostrar os estilos de camada disponíveis. Então, dou um clique aqui no FDX e tenho esse estilo sobreposição de cor. A sobreposição de cor, ele adiciona uma cor para nosso ícone, para tipo em qualquer camada que tu fores a criar, ele consegue adicionar uma cor sólida. E também tem um outro estilo de camada que é sobreposição de degradê, que te permite adicionar degradê em qualquer camada que se encontra na sua imagem. Então, o estilo de camada que nós vamos usar aqui é sobreposição de cor. E dando um clique no sobreposição de cor, né, ele tem uma janela aqui no lado direito, onde temos o médio de mesclagem, primeiramente, que está no normal, vamos manter no normal, e temos a cor que é branca, temos também a opacidade. Eu posso diminuir a opacidade, né? Vais perceber que o ícone também acaba sofrendo alteração, isso em tempo real, diminuir a tonalidade e ele começa a pegar aquela tonalidade do preto do próprio ícone, né? Isso como é que é? Isso está adicionando uma cor por cima da cor existente. Isso que está acontecendo aqui. Ele adiciona uma cor por cima
da cor existente. Então posso vir aqui, dar um clique, e escolher uma outra cor, né? Porque ele vai nos abrir o seletor de cores. O seletor de cores, já te expliquei como é que serve. Então está aqui 100%, eu vou dar um OK e vais perceber que a cor ela já foi alterada, porque no meu seletor de cores, a cor que se encontrava lá por default era o branco. E também agora vou fazer o quê? Selecionei essa camada de contato, né? Pressiono a tecla Alt, venho aqui por cima, dou um clique e arrasto. E vais perceber que ele duplicou a camada. E depois disso, vou colocar aqui o endereço e a cidade de Maputo. E não faz sentido adicionar o endereço sem também ter o ícone do endereço, porque nós temos que uniformizar. Então, venho aqui no arquivo, colocar incorporado. Eu vou procurar pelo ícone do endereço, né? Tá aqui. E uma coisa que vais perceber aqui é que eu estou a usar, tipo, uma vez que aqui no WhatsApp eu utilizei um ícone arredondado, no localização também utilizarei um ícone arredondado. Se for um outro ícone, talvez de redes sociais, também que terei que colocar, usar um ícone arredondado, isso de modo a eu uniformizar, percebes? Então, ok, eu vou reduzir o tamanho dele com tecla Alt pressionada, isso para garantir que estou a diminuir de forma uniforme. Eu vou posicionar e depois disso, novamente com essa camada selecionada, venho aqui no FDX, dou um clique, sobreposição de cor, dou um clique, sobreposição de cor, abriu a janela e já alterou logo a cor, né? Alterou a cor e também está aqui o código. Dou um clique aqui, OK. Então, eu aqui posso dar um zoom. Para dar um zoom também é muito simples. É só pressionar o Ctrl mais. Então, o Ctrl mais tu consegues dar um zoom. Ctrl menos tu consegues diminuir o zoom. Então, para aumentar o zoom é Ctrl mais. E depois disso, venho aqui na cidade, nessa camada da cidade. Vou utilizar essas teclas de direção, né? Só para afastar um pouquinho, distanciar, só para não estar muito coladinho com o ícone. Também aqui eu vou dar um clique, só para não estar colado com o ícone. Eu posso fazer o seguinte agora, né? A partir desse placeholder, essa camada placeholder, até essa camada contactos, né? Eu vou agrupar isso e vou criar uma pasta redes, né? Para renomear é muito simples, é só vir aqui por cima do nome, dar dois cliques e tu consegues renomear. E venho aqui nesse WhatsApp, que é um ícone também, e vou arrastar esse ícone para essa parte aqui de redes, né? E vou tirar para fora. Então agora eu de forma separada eu consigo dar um Ctrl T e garantir que isso estará centralizado, né? Então vais perceber que isso está centralizado e vais perceber o seguinte, eu quero que tu entendas isso. A mesma distância que existe entre essa linha e essa parte aqui é a mesma distância que existe aqui. E a mesma distância que eu adicionei aqui é a mesma distância que eu adicionei aqui. A mesma distância que existe aqui é a mesma distância que existe aqui. É a mesma distância que eu apliquei aqui, né? Entre esse ícone, essa linha. É a mesma distância que eu apliquei também deste lado. Então, isso nós temos que uniformizar, né? De modo a haver consistência no nosso layout. E dessa forma, nós terminamos com essa aula, onde aprendemos a fazer a criação desse simples cartaz, mas através disso nós já sabemos utilizar a ferramenta retângulo, a ferramenta texto, nós já conseguimos criar botões, já conseguimos inserir ícones e alterar a cor. Você aqui podia vir alterar do branco para o vermelho, para o verde. Digamos que eu quero alterar para o verde, é só vir dar um clique nessa camada aqui do WhatsApp. Então vais perceber que aqui tem um olho, aqui tem efeitos, né? Tem esse olho. Se eu for desabilitar esse olho, fica preto. Se eu for habilitar, vai mudar a cor para branco. Então, nesse efeitos, temos sobreposição de cor. Então, venho aqui no sobreposição de cor, vou dar dois cliques e vai me abrir novamente aquela janela. Não, dou dois cliques, abriu a janela. Então, venho aqui na cor branca, dou um clique e posso vir aqui nas amostras, dar um clique nesse verde e vais perceber que fez a alteração da cor. Então, dou um OK. Como também posso fazer o seguinte, posso copiar
esse estilo de camada ou esse efeito que apliquei nesse ícone e adicionar o mesmo efeito neste ícone aqui, para não ter que repetir o mesmo processo. Seleciono essa camada aqui do WhatsApp, dou um clique na tecla direita do meu mouse e venho nessa opção copiar estilo de camada. Copiei estilo de camada, agora venho para esse placeholder que é esse ícone de location, dou um clique na tecla direita do mouse e vou procurar pela opção colar estilo de camada. Então vais perceber que a cor foi alterada com sucesso. E é dessa forma que nós finalizamos esta aula.